Boa tarde, então. Hoje é dia 20 de maio, aula de Embriologia Geral, GSA 107, para a turma 20A da Biologia. O assunto é continuação do trilaminar, né? Na verdade, continuação do processo de gastrulação. Na aula anterior, eu estava conversando com a turma que core e alantoide, eu prefiro falar posteriormente. Core na hora que for falar da placenta e o alantoide na hora que for falar da formação do cordão umbilical. Então hoje nós vamos chegar até na notocorda aqui, que já está de bom tamanho. Bem, gostaria então, inicialmente, de mostrar para vocês o que está acontecendo nesse nosso embrião. Então, nós já conhecemos a forma trilaminar dele, com as diferentes placas. Só que essas placas, essa forma é uma visualização simplificada dele. Então, até aqui nós fomos, né, Murilo? Aqui, né? Aí. Então, é uma visão simplificada. Essa aqui que eu mostrei para vocês é uma simplificação da realidade. Aqui. Tá? Bem, o que acontece? O processo é um pouco mais complexo do que a gente está vendo aqui. O que eu quero dizer é o seguinte. Essa é uma visão um pouco mais real. Deixa eu mostrar aqui. Vou pegar esse com esse de cá. Então, quando nós olhamos o embrião, ele é uma estrutura assim. A parte da linha e do nó primitivos estão subdivididas em áreas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que células que migrarem por essa região mais caudal da linha, que é indicada em azul, vão para um destino. Células que migrarem pela região mediana, que é indicada em rosa, da linha, vão para outro destino. E assim sucessivamente. Está pequeno? Então, na realidade, nós temos uma representação ampliada dessa estrutura. Deixa eu achar aqui. Aqui. Pronto, tá vendo? Então, essa seria a região mais caudal e essa mais cefálica. Na região caudal, as células do ectoderma que migrarem, então, por aqui, ó, indicadas em azul, passarem dessa região por essa região aqui, essas células vão formar esse mesoderma que está aqui, ó, em azul escuro também. É o mesoderma intraembrionário lateral, certo? Lateral. Esse mesoderma, que está aqui de azul escuro, ele no futuro, ele vai formar os vasos sanguíneos. Os primeiros vasos sanguíneos do corpo vão vir daqui. E também essa estrutura vai ser formada por esse mesoderma intraembrionário lateral, que é a área cardiogênica, que no futuro vai dar origem ao coração, que nada mais é do que um vaso diferenciado. Tá certo? Tudo bem? Então, mesoderma intraembrionário lateral vem das células que migram pela região mais caudal da linha. Aí nós temos essa região aqui que é intermediária, tá vendo? Indicada em rosa, mediana da linha. Mesoderma intraembrionário intermediário. Esse aqui indicado em rosa. Então, células que migraram pela região mediana da linha vão formar o mesoderma intraembrionário intermediário. Esse mesoderma intermediário recebe também o nome de gononefrótomo. Por quê? Porque no futuro ele vai dar origem às gônadas, gono, e aos rins, néfron. Então, mesoderma intraembrionário intermediário ou gononefrótomo. Por último, nós temos aqui, ó, de laranja, é o mesoderma intraembrionário dorsal. Vai formar essa estrutura do meu dorso aqui. Esse mesoderma também é chamado de mesoderma intraembrionário paraxial. E depois eu vou mostrar o motivo. Bem, da onde que estão vindo as células dele? Células que migrarem pela região mais cefálica da linha, tá vendo? Aqui, ó, região mais cefálica da linha. Ou mediana e caudal do nó. Tá certo? Então, células que migrarem pela região mais cefálica da linha, aqui de laranja. Ou mediana, do meio para trás, tá vendo? Mediana caudal do nó, vão formar esse mesoderma intraembrionário dorsal, que está aqui indicado em laranja. Ele é chamado também de paraxial, porque ele está próximo, está ao lado de, paraxial quer dizer isso, né? Ao lado de, ele está ao lado
de uma outra região denominada notocorda. Então, se a gente observar, deixa eu pegar aqui um modelinho, tirar um monte aqui, para ver se eu não luto com isso hoje. Pronto. Já deixo aqui separado, fica mais fácil. Aqui, essa é a notocorda. Uma estrutura extremamente importante para a gente. Não é à toa que nós somos chamados de cordados, porque num determinado momento do nosso desenvolvimento embrionário, a gente tem a notocorda. Tá? Essa notocorda, aqui indicada de verde escuro, vem das células que migrarem pela região mais cefálica do nó primitivo. Então, as células que entrarem por essa região mais cefálica, elas vão formar a notocorda, ou mesoderma intraembrionário da notocorda. Então, a gente está vendo que o processo é um pouco mais complicado. Tem toda uma diferenciação de acordo com o local através do qual as células vão estar migrando, né? Tudo bem? Tranquilo? Estão me acompanhando? Sim? Tranquilo? Tá? Então, é a tal da diferenciação do mesoderma. Já que eu falei da diferenciação que vai levar a notocorda, eu queria agora falar um pouco sobre essa estrutura, tá? Bem, eu vou hoje só falar da notocorda, o que é razoavelmente rápido. Eu não estou, se vocês talvez tenham reparado que eu não estou com muita pressa. Nós estamos à frente do planejamento, que é muito bom, tá? Então, estando à frente do planejamento e tendo tópicos que são mais ou menos tranquilos para frente, então a gente vai chegar lá no dia da prova com tranquilidade, com a matéria em dia, tá bom? O pessoal, só para contar uma história que rolou semana passada, o pessoal da nutrição já teve uma aula extra e eles estão também em notocorda. Então, essa semana está chegando todo mundo no mesmo nível. Isso é bacana porque facilita na hora de fazer a prova, facilita o andamento do curso. Tá bom? Tá, meninas? Agora, hoje, fica todo mundo no mesmo nível que a notocorda. Essa semana, só lembrando que a gente não tem aula da nutrição. Então, semana passada, eu fiz um esforço concentrado com a nutrição na terça à noite e depois na quarta pela manhã para a gente conseguir colocar tudo em ordem. Tá bom? Tranquilo? Estão me entendendo? Tá? Então agora vamos falar da notocorda. O que seria essa tal de notocorda? Já sabemos que é o eixo de sustentação do organismo. Antes disso, é o primeiro eixo, né? Antes disso, a gente tinha já uma outra sustentação. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu aproveitar isso aqui para mostrar. Vou pegar uma outra cadeirinha, que aí fica mais fácil para mostrar para vocês aqui. Bem, o que eu tenho aqui? Olha, aquela estrutura do embrião que vocês já conhecem. Então, do lado de fora, sincício e citotrofoblasto, tá? Fazendo o limite externo. Lá dentro, eu tenho o quê? Essa estrutura aqui, que é o celoma extraembrionário, que envolve o embrião por fora. Concorda comigo? Essa parte aqui é cheia de líquido, cheia de água. Aí, acima do disco embrionário, eu tenho o âmino, uma cavidade também cheia de líquido. Então, eu tenho líquido por fora e aqui por dentro. Aí vem o disco embrionário bilaminar, concorda comigo? Está aqui. Aí, por baixo, vem o saco vitelino, também cheio de líquido. Pronto. Aí, embaixo dele, repete, né? Vem a região do celoma extraembrionário, também cheio de líquido. Isso confere ao embrião um esqueleto que a gente chama, esqueleto é palavra ruim nesse momento, né? Uma sustentação hidrostática, baseada em água. Essa sustentação hidrostática, no início, quando ele está menor, funciona, mas à medida que ele vai crescendo, essa sustentação vai ficando cada vez menos efetiva. Por isso que vai surgir no interior do embrião essa estrutura que é a notocorda, que é uma sustentação. Tá? Só que a notocorda vai sustentar o embrião durante um certo tempo
e depois vai desaparecer. Ela vai ser substituída pela coluna vertebral, que é a nossa sustentação definitiva. Tá? Agora, uma coisa que tem que estar claro para vocês: notocorda não origina coluna vertebral, tudo bem? A coluna vertebral não é originada pela notocorda, e sim por uma estrutura que estava escrita aqui, ó, somitos. São somitos que originam a coluna vertebral. Tá? Notocorda, então, ela origina o quê? Daqui a pouco eu vou contar. Só que antes disso, eu quero falar para vocês que essa notocorda tem uma outra função, além de ser o eixo de sustentação. Ela tem uma função indutora, ou seja, ela transforma, ela libera compostos que vão fazer com que algumas outras regiões do organismo se transformem. Por exemplo, os tais dos somitos que eu contei para vocês, eles se formam por indução da notocorda. O sistema nervoso também por indução da notocorda. Os membros anteriores também por indução da notocorda. Tá vendo? Então, um monte de coisa depende da notocorda para se formar, já que ela libera uma série de compostos de sinalização. Então, duas funções: eixo de sustentação e função indutora. Tá? Como é que se forma a notocorda? A notocorda não se forma como notocorda. Inicialmente, ela vai se formar num formato um pouco diferente, que a gente chama de processo notocordal. O que seria esse processo notocordal? É uma notocorda na forma de tubo. Então a notocorda se forma como um tubo e depois ela vira um bastão. Um bastão com uma consistência, vamos dizer assim, semi-rígida. Por quê? Ela não é tão dura quanto uma cartilagem e nem tão mole quanto uma gelatina. Ela seria um meio termo entre uma coisa e outra. Eu gosto sempre, para quem conhece, eu falei aqui hoje mais cedo, e um monte de gente ficou fazendo assim, que não conhecia. Eu não conheço uma das coisas boas da vida, que é geleia de mocotó. Já comeram geleia de mocotó? Delicioso, uma coisa deliciosa. Geleia de mocotó é uma coisa de alimentação muito tradicional aqui de Minas, né? E a geleia de mocotó, quem já comeu, a geleia de mocotó, ela tem uma consistência não tão mole quanto uma gelatina, mas não tão dura quanto, por exemplo, um pé de moleque, vamos dizer assim. Ela é, para usar 3 doces, né? Essa geleia de mocotó, ela é uma coisa meio macia, ela tem uma consistência macia, mas não tão macia quanto uma gelatina. Então, a notocorda tem essa consistência, tá? Ela tem essa consistência. Ela começa como um tubo inicialmente, então ela desce lá pela fosseta e vai para frente, igual eu mostrei aqui para vocês, né? Ela sai de lá, a gente teria aqui a fosseta, então ela sai daqui da fosseta primitiva e vai para frente até parar aqui, ó, na placa pré-cordal. Não dá para a gente ver, mas se eu pegar essa estrutura e der uma olhada, essa estrutura ela é assim, ó. Olha aqui, ó. Um tubo na forma de um L, tá vendo? Tá? Ou de uma bengala, se você quiser. Pronto, tá? Então essa é a estrutura. Só que a notocorda, na realidade, ela não tem a forma de tubo. Ela é um bastão totalmente fechado. Então quando ela surge na forma de tubo, a gente não a chama de notocorda. A gente vai chamá-la de processo notocordal. E é a transformação do processo notocordal em notocorda que eu quero mostrar agora para vocês, tá? Bem, então vamos voltar para aquele nosso modelinho lá, o primeiro deles. Vou guardar esse daqui, que eu acho que a gente não vai precisar mais dele. Vou colocar nessa caixinha aqui, senão começa tudo de novo, né? Vou guardar aqui. Vou pegar esses de cá, que daqui a pouco vou precisar deles também, para a gente dar uma olhada nessa transformação. Então, vê bem, eu tenho aqui o que? Olha, o ectoderma. Isso aqui é o sistema nervoso em formação, o neuroectoderma. Matéria da semana que vem, tá? Ok? A linha com o sulco primitivo e o nó com a fosseta primitiva, tá aqui. Lá dentro o que? O mesoderma. Se você olhar, na realidade esse mesoderma, eu mostrei para vocês ele fechado assim, não é? Só que ele não é assim. Na realidade ele é aqui assim, ó. É até uma representação meio errada,
mas eu preferi colocar o processo notocordal meio para frente, tá? Ao invés de deixá-lo, como ele é na realidade, enfiado no meio do mesodermo intraembrionário dorsal. Isso aqui é o real, tá? Só que para mostrar para vocês, a gente teve lá, na hora de construir esse modelo, uma série de dificuldades técnicas, vamos dizer assim, tá? E o melhor que a gente conseguiu mostrar foi esse aqui, ele um pouquinho para fora. Então pense que você tem mesoderma para fora, dos lados e embaixo, tá? Tá aqui o mesoderma. E aqui é um tubo, processo notocordal, que vem, tá colocado ao contrário, vem de lá até aqui, tá? Ok? Então o que vai acontecer daqui a pouco? Embaixo a gente tem aquele tecido, né? Tá assim, correto. Embaixo a gente tem o hipoblasto, que é o amarelo, sendo substituído pelo laranja, que é o endodermo embrionário. Daqui a pouco esse tecido de baixo morre, ó, morreu, abre um buraco. Se você olhar, então você vai ter uma estrutura assim, ó, olha, tá? Ok? Aí se eu olhar, eu tenho um buraco embaixo. O que vai acontecer daqui a pouco? Essa parte de baixo do processo notocordal, que é o mesoderma intraembrionário dorsal, também vai morrer. E aí você vai ter só aquela estrutura colocada aqui, né? A estrutura está aqui, ó, ela vai ficar aqui em cima, tá? Só que daqui a pouco a parte de baixo da estrutura também morre. A parte do tubo também perde, a parte de baixo, olha, fica um tubo rasgado. Então a gente coloca aqui. Aí, repara numa coisa. Se eu olho daqui, ó, olha, eu tenho, agora, na primeira aula eu derrubei 1, na segunda eu já consegui derrubar 2, tá? Ai, Júlio, pega aí pra mim, por favor. Obrigado, querido. Pronto. Vou colocar aqui e vou colocar aqui, tá? Para não cair. Pronto. Então, se eu olhar, ó, eu tenho uma abertura que começa aqui embaixo e se estende pelo mesodermo. Em cima aqui eu tenho um ectodermo. Só que eu tenho um buraco aqui embaixo. Que buraco é esse? O canal neuroentérico, que começa na fosseta. Então se eu der uma olhada aqui, ó, olha aqui, ó, vou colocar por cima, ó. Vou colocar esse por cima certinho, ó. Pronto. Se eu coloco aqui, ó, agora eu tenho uma abertura que vai interligar a parte de cima, canal amniótico, né? Essa cavidade amniótica que eu tenho, com a cavidade de baixo. Que cavidade é essa? Saco vitelino. Então, compostos que estão em cima podem passar para baixo, e compostos que estão embaixo podem passar para cima, já que eu tenho uma abertura. Então, se eu olhar, vou tirar a parte de cima para facilitar para a gente ver, ó. Olha aqui, ó. É um buraco, ó. Olha. É um buraco. Por que eu tenho esse buraco? Porque eu rasguei o tubo por baixo. Então, antes era um tubo, tá vendo? Um tubo. Aí ficou um tubo rasgado. E por essa entrada aqui, ó, que está na fosseta primitiva, eu consigo comunicar a parte de cima com a parte de baixo. Então isso é o que a gente chama de canal. Ai, gente, canal. Vou dar aula deitado no chão já, fica mais fácil, né? Canal neuroentérico. Por que neuroentérico? Porque o sistema nervoso vai se formar aqui em cima, ó. Olha, esse é o sistema nervoso de informação, neuro. E quando tiver o dobramento, ó, o intestino vai ser formado pelo teto do saco vitelino. Intestino é entérico. Então é um canal que comunica neuro com entérico, sistema nervoso futuro com futuro tubo digestório. Canal neuroentérico é uma estrutura provisória, tá? Que vai se formar durante a transformação de processo notocordal em notocorda. O que a gente vai ter depois então? Essa história vai ser desfeita. Como assim, Gé? Assim, ó. Olha, tá vendo essa parte de baixo? Vai sofrer mitose e vai ser refeita. Pronto. Essa parte aqui, o buraco daqui, ó, o que vai acontecer? Vai sofrer mitose e vai ser refeito. A parte de cima, onde era o tubo rasgado, vai ser fechado. Só que agora você, ao invés de você voltar a fazer um tubo, você vai formar um bastão.
Então, gerou o que a gente chama notocorda aqui, ó. Ela desce daqui para baixo, tá? Então, só para reforçar, era um tubo inicialmente, processo notocordal, que foi rasgado na parte de baixo. Aí virou um bastão, notocorda. A notocorda é o processo notocordal fechado, na forma de bastão. E ser bastão e não tubo é interessante porque dá muito mais reforço para ela. Então ela fica muito mais forte para dar a sustentação que ela precisa dar. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam? Vamos dar uma olhada no outro modelo para ver se isso fica mais claro. Na verdade eu tenho duas séries de modelos aqui para a gente poder olhar agora, para poder explicar isso para vocês. Então vou colocar isso aqui, vou colocar isso de cá, tá? E vamos dar uma olhada nesses modelinhos aqui. Sai esse é um, esse é outro e esse é parte desse. Bem, o que aconteceu com esses modelos? Semana passada eu dei aula para nutrição, mostrei esses modelos. E eu vi que tem uns erros nesses modelos que me incomodam desde quando eles foram feitos. Só que eles foram feitos no semestre passado, depois que eu tinha dado notocorda. Então eu falei assim, não vou nem mostrar. Aí esse semestre eu resolvi mostrar porque eles ajudam. Só que tem uns erros. Aí eu peguei, semana passada, botei naquela caixinha ali de papelão e falei assim, vou levar para arrumar e trazer nessa aula. Só que eu não tive tempo. Então eu vou explicar para vocês, vou explicar o que está errado, o que eu vou mudar. E se Deus quiser, semana que vem, eles já chegam aqui arrumadinhos, tá? Tudo bem? Não é nada muito complicado não, mas precisa ser arrumado. Para vocês entenderem o posicionamento dos modelos, eu vou pegar esse outro modelinho que foi o inicial que eu mostrei para vocês, tá? Então, o que eu vou fazer primeiro? Um corte de comprido no embrião, longitudinal, assim, ó, aqui, ó, bem a nível da linha do nó, pegando a região caudal e vindo até a região cefálica aqui. Então, é esse corte aqui, ó. Olha lá. O que eu tenho em cima? O ectoderma e aqui em cinza é o tecido nervoso em formação, tá bom? Aqui, ó, fechando aqui de fora a fora, eu teria a região do ômino, da cavidade amniótica. E aqui embaixo eu tenho a região do saco vitelino. Tudo bem? Estou olhando só isso, né? Tá? Bem, eu tenho aqui, ó, a placa cloacal, anal cloacal aqui atrás. E aqui na frente a placa oral, ou pré-cordal aqui, tá vendo? Ó, onde eu não tenho vermelho, ó. Aqui, ó, laranja com branco. E aqui, o vermelhinho na frente é a área cardiogênica. Tá bem aqui na frente. Bem, o que acontece? Eu tenho o processo notocordal, que é um tubo, que tá, eu estou vendo em corte. Tenho em vermelho embaixo a mesoderma intraembrionário dorsal paraxial, porque o corte é aqui, né, gente? Ó, o corte é bem aqui no meio, né? Então eu estou cortando mesoderma intraembrionário dorsal ou paraxial. Pronto, é isso que eu tenho aqui. E embaixo dele, o endoderma embrionário que está substituindo o hipoblasto. É isso que eu tenho. Agora, olha o que aconteceu. Está começando a morrer embaixo, exatamente embaixo da notocorda, como a gente viu naquele modelo lá. Então, ó, vai morrer o endoderma e o mesoderma. Isso aqui vai desaparecer exatamente naquela linha embaixo da notocorda. Então, daqui a pouco, a gente vai ter uma estrutura assim, ó. Olha lá. Só o processo notocordal aqui, ó. Os tecidos de baixo morreram, tá vendo? Então só tem o processo notocordal aqui. Só que daqui a pouco nem isso mais eu tenho, porque a parte de baixo do processo notocordal vai morrer, vai desaparecer. Olha lá, ficou uma abertura. E essa abertura, que é o que eu chamo de canal neuroentérico, tá vendo? Olha aqui, ó. Então aqui é a cavidade amniótica, aqui o saco vitelino. Então, olha, substâncias que estão aqui em cima podem atravessar o canal neuroentérico e vir para o saco vitelino. E vice-versa, né? Substâncias que estão aqui embaixo podem atravessar o canal neuroentérico e vir para cima. Tudo bem? Tranquilo? Então, formou o canal neuroentérico. Daqui a pouco, isso tudo vai ser desfeito. Há um dos erros do modelo. O que você deveria colocar aqui? Esse embaixo
e esse em cima. Aí aqui a menina pôs ao contrário, tá vendo? Então, esse aqui vem antes desse. Eu estou fazendo sempre o anterior em cima e o posterior embaixo, tá vendo? Então eu tenho que arrancar esse daqui, tirar esse daqui, passar para cima e pegar o de cima e passar para baixo. Só que a gente parafusa, tá vendo? Esse modelo nem foi acabado. Quando eu vi que estava errado, eu falei assim, tá errado. Aí eu falei assim, vou desparafusar. Aí a menina falou assim, eu passei já Durepox. Eu falei assim, meu Deus, agora tem que arrancar isso aqui, pegar uma chave de fenda e meter martelada para ver se a gente consegue arrancar. Porque a ideia é ficar bem firme para não soltar o modelo. Então, preciso fazer isso. Olha aqui então. Então a gente agora começa nesse e termina nesse, tá? De baixo para cima, ao contrário dos outros. O que está acontecendo aqui, ó? Na parte mais cefálica, tá vendo? Já começou a refazer, ó. Olha aqui, ó. Eu já tenho mesoderma e endoderma, tá fechando aqui. Falta fechar esse pedacinho. Além disso, quando eu fui fechando aqui, ó, eu fui transformando o tubo em um bastão. E olha ele pronto. Já deixou de ser tubo, como era antes. Deixou de ser um tubo, como era antes. E virou agora um bastão totalmente fechado. Como é que chama o bastão? Notocorda. Tá? Notocorda. Tudo bem, tranquilo? Então esse é um que tem que mexer nele. Aliás, eu vou deixar aqui, ó, até fazer uma coisa. Não preciso levar todos, né? Esse aqui eu preciso. Esses carinhas aqui a gente conseguiu acertar na mão. Aquele ali eu vou arrumar. Agora o que eu fiz? Diferente. Ao invés de fazer um corte longitudinal, eu fiz um corte no meio, para a gente poder ver. Quando eu faço o corte, olha aqui, ó. O que eu tenho? Embaixo, saco vitelino. Em cima, âmino. Olha aqui, ó. É um tubo, processo notocordal. Embaixo dele o vermelho. Vermelho é o quê? Mesoderma, intraembrionário e dorsal. E embaixo dele o laranja. O que é isso? O endoderma substituindo o hipoblasto. Tá certo? Tá aqui. O que acontece? Olha o erro. Esse aqui tá errado. Ó. A menina fez assim, ó, dizendo que estava desaparecendo o endoderma. Concordo. Só que desaparece só aqui embaixo. Aqui não. Aqui está parecendo que está desaparecendo todo o endoderma. Então o que eu vou fazer? Eu vou preencher aqui de volta, fechar aqui de volta e fazer um negocinho para indicar que aqui está desaparecendo, entendeu? Diferente desse de cá. Então a gente vai ter que fazer outra meia bolinha, mostrando que a parte de baixo sumiu, mas só aqui. Quando eu coloco aqui, parece que todo o mesoderma, o endoderma está desaparecendo. Esse é o erro. Então esse aqui também tem que mudar, tá? Entenderam? Aí desaparece. Como é que você fica? Ó, tudo aberto. Essa é a fase do canal neuroentérico. Na área vai perguntar, mas por que eu não vejo o canal neuroentérico? Porque o corte não foi feito a nível do canal neuroentérico. Eu posso ter feito um corte aqui na frente, por exemplo, e não aqui. Se eu fizesse aqui, eu ia ter uma comunicação aberta de fora a fora, tá vendo? Como eu não fiz, eu fiz um corte lá mais para frente, eu não tenho aqui, ó, tá? Não tem a parte de baixo, mas não tem um buraco para cima. Bem, reptilizou. O que acontece? Olha, fechou embaixo. E o tubo virou bastão. O que é isso aqui? Notocorda. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Então essa é a formação da notocorda que eu queria contar para vocês, passando pela fase de canal neuroentérico. Todo mundo entendeu? Tá? Bem, então vamos conversar um pouco mais sobre notocorda. Então vocês entenderam que a notocorda não faz parte da estrutura, não forma a coluna vertebral, mas ela está próxima da coluna vertebral. Como é que é a nossa coluna? Osso, as vértebras, né? Osso, 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 e assim vai. O que acontece quando a gente tem osso móvel perto de osso móvel? Não pode ficar. Se você tem um osso, por exemplo, aqui eu tenho osso e osso. O que acontece? Eu tenho que ter uma separação. Ou é cartilagem, ou é cartilagem com líquido sinovial. Eu tenho que ter uma separação. Quando eu tenho regiões que se movimentam, que são formadas de osso de um lado e osso do outro, tá? Eu tenho que ter essa separação. Por quê? Porque se eu deixar osso em contrato direto com o osso, ele vai batendo, e aí o osso trinca.
começa a trincar, começa a quebrar, dá uma dor danada, né? Dá um problema danado. Então, para evitar esse tipo de coisa, na coluna, que é uma estrutura extremamente móvel que a gente tem, o que foi feito? Então, você tem uma vértebra e a vértebra de baixo. Para uma vértebra não ficar batendo na outra, no meio delas você tem uma estrutura, que é o quê? Uma estrutura que a gente chama de disco intervertebral, que lembra muito um babalu. Por quê? Porque pelo lado de fora, esse disco intervertebral, ele tem uma cartilagem, uma capinha. Essa capinha é chamada de núcleo nodoso, e ela vem da cartilagem, que é formada pelo quê? Pelo somito, assunto que a gente vai ver na aula que vem. É o somito que forma a cartilagem, que vai dar origem à parte de fora desse núcleo nodoso. E a parte de dentro, o centro, a polpa, a gente chama de núcleo pulposo. Quem forma o núcleo pulposo? O núcleo pulposo é formado pela notocorda. Então, anota aí, a notocorda vai formar apenas, se não fosse importante, né, extremamente importante, mas ela forma no adulto somente o núcleo pulposo, o meio desse disco intervertebral, que evita com que uma vértebra bata na outra. Tá? Tudo bem? Querem ver a importância disso? Conhece uma coisa que chama hérnia de disco? Todo mundo conhece. Tá? Hérnia de disco acontece muito na região lombar. Como é que você arruma uma hérnia? Você pegou peso, por exemplo, sem fazer o jeito certo. Você quer transportar alguma coisa pesada? O que você faz? Está no chão. Você vai fazer, ou uma coisa pesada, um banco, vou transportar uma mesa, alguma coisa pesada. Sempre peso nas coxas, né? Na anterior e posterior da coxa. Tá? Então você vai pegar uma coisa no chão, agacha e sobe com as pernas. Ou vai transportar alguma coisa, mantém a coluna firme, né? E leva na perna. Se você fizer enfraquecer, eu por exemplo faço muito exercício na academia, que é um perigo. Agachamento, por exemplo, com um peso grandão aqui. Você tem que ficar extremamente atento, extremamente bem posicionado para não machucar. Porque um errinho que você tem na posição, por exemplo, eu estou fazendo agachamento. O que é o agachamento? É para as pernas. Então o que eu faço? Eu baixo e subo reto. A gente fala, o professor até fala, retroversão do bumbum. Então você tem que fazer o quê? Você tem que fazer assim, para trás, para você ficar reto e conseguir baixar e subir. Se você, enquanto está fazendo exercício, deixar de fazer nessa posição estranha, você pegar e enfraquecer, deixar suas costas de bobeira, você faz o quê? Você força, e aí forçou, pode arrebentar um disco intervertebral desse. E se arrebentar, o conteúdo vaza. O conteúdo vaza. E aí, aqui eu tenho uma representação, tá? Bem simplória de uma coluna vertebral. Então você tem aqui uma vértebra, outra vértebra, outra vértebra, tá? O disco intervertebral no meio e passando de fora a fora a medula espinhal. Então essa estrutura está aqui no meio. O que acontece? Se você chegar e arrebentar, ela vai vazar o conteúdo dela, vai vazar o conteúdo, e chegando aqui e saindo daqui, você tem um monte mesmo de terminações nervosas. Então o que acontece com essas terminações nervosas? Elas ficam machucadas, tá? Elas vão ser apertadas e injuriadas por essa estrutura que rompeu, por uma coisa que você fez, às vezes sem pensar. É um segundo de bobeira, você arrumou uma hérnia de disco pro resto da sua vida. Eu tenho 4. Aí quando eu fui fazer exame, que eu estava com outro problema aí o cara me pediu uma ressonância das costas, e aí o médico olhou e falou assim, olha, essas hérnias de disco desse tamanho, normalmente a gente manda operar. Mas aí me perguntou, você sente dor? Eu falei assim, só de vez em quando. Aí ele falou assim, então faz o seguinte, continua fazendo academia para você fortalecer as costas e o abdômen, porque o músculo mantém essa estrutura separada. Quando você deixa de fazer,
o que acontece? O músculo fica mais flácido e aí a tendência é o problema se agravar ou o problema começar. Quando eu estou na crise, eu até brinco o seguinte: cai uma coisa no chão, vamos supor, carteira caiu uma nota, um dinheiro da minha carteira. Se for um dinheiro grande, eu sinto a dor e pego. Mas se for uma nota aí de R$5, eu não vou baixar para pegar não. Não dá, gente, porque a dor é horrorosa, horrorosa. Aí eu até faço assim, né? Eu fico olhando para a cara de quem está perto e fico assim, tentando pegar, sem querer muito pegar, entendeu? Aí torcendo para a pessoa vir e me acudir. Se não acudir, eu deixo para lá, porque a dor realmente é horrorosa. E essa dor, ela, para mim, ela é forte, e quem tem crise de hérnia sabe disso, mas tem gente que é muito pior. Tem muita gente que tem hérnia e que fica acamado. Por quê? Porque você está pinçando, você está espremendo os nervos. E o que acontece? Pode dar dor, pode dar dormência, você pode perder a movimentação das pernas, tudo por causa do negócio desse. Então você começou com a bobaginha, um movimento mal feito na academia, ou transportando uma mudança para um amigo, ou a sua própria mudança, sei lá, mudando a mesa de lugar, seja o que for. Aí o que aconteceu? Você começa aqui, arrumou uma hérnia, pinçou o nervo, esse nervo pode te tirar, inclusive, o movimento das pernas. Olha que horror. Então é extremamente complicado esse tipo de coisa. Casos mais sérios, lembra que o médico falou que tem que operar, se eu sentir dor? O que o cara faz? Ele vai, põe um pino aqui, ó. Pronto. Põe um pino aqui. Vem aqui e põe um pino aqui. Vamos dizer que essa aqui arrebentou, tá? Tá bom? Ele põe um pino aqui e põe um pino aqui. Pronto. Tá bom? Aí ele põe entre as duas um espaçador. E ao abrir, ele tenta limpar as porcarias que estão aqui, ó. Que rebentaram, tentar tirar essa estrutura do disco intervertebral que está incomodando aqui. Mas como a gente está falando de terminação nervosa, é tudo muito pequeno e muito delicado. O problema dessa operação é que muitas vezes ela vai ter que ser refeita várias e várias vezes para dar um resultado aceitável. E algumas vezes mexer aí é, como dizem, né? Mexer no vespeiro. Então você vai tocar ali, às vezes você mexe, faz alguma coisa errada e você tem um problema que pode virar um problemão. Então esse tipo de coisa é extremamente complicada e tem que ser evitado ao máximo. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então, notocorda no adulto, somente o núcleo pulposo, o meio, tá, do disco intervertebral. Tá bom? Tranquilo? Alguma dúvida mais que eu possa ajudar? Alguma coisa? Tranquilo? Bem, só uns lembretes antes de eu fazer a chamada. A gente tem de alguns questionários. As meninas corrigiram 6, né? E acho que a gente tem 8, nós vamos completar 12. 12 questionários que vão ser conferidos pelas meninas, quem fez, quem não fez, quem fez na data certa, quem fez certinho, etc, tá? E vai ser colocada a pontuação lá. A nossa prova, alguém perguntou, não sei por que motivo, parece que esses grupos de WhatsApp, eles atraem fake news, né? Alguém veio perguntar se a gente vai mudar a data de prova. Eu falei assim, ué, por que mudaria? Tá? Então a data, as provas estão mantidas todas na mesma data, a menos que aconteça algum problema. Se acontecer, eu vou avisar direitinho para vocês. Outra coisa que já está colocada no SIG são as notas da primeira prova, inclusive da recuperação, e também a frequência. Então eu peço para vocês uma especial atenção na frequência. Eu não abono frequência, tá? Eu não abono frequência. Se você tiver que faltar, tiver que sair mais cedo e tal, e tiver um motivo justo, às vezes vem e conversa comigo. Por exemplo, hoje uma menina chegou aqui e me pediu. As pessoas acham que eu esqueço, né? Super engraçado. Hoje mesmo eu falei com um aluno aqui, ele estava falando não sei o que, eu falei assim, você é daltônico, né? Ele falou assim, sou. Você lembrava disso? Eu falei assim, lembro, claro que eu lembro. Eu tenho uma memória de elefante. Ele me falou isso tem mais de
3 anos atrás. Do mesmo jeito, a menina que veio me pedir, eu vou ter que sair mais cedo. Eu falei assim, pois é. Pensei comigo, essa menina me pediu a mesma coisa outro dia. Falei com ela, ó, hoje não. Então assim, se acontecer alguma... Hoje eu não te abono. Então se acontecer alguma coisa, conversa comigo. Eu vou ver dentro da possibilidade se eu posso ajudar ou não. Mas, só para lembrar uma coisa que foi falado comigo outro dia, que eu achei muito engraçado, é ajuda. Ajuda, a gente pede, a pessoa ajuda, se quiser e se puder, tá? Então, isso tem que ter muito claro para vocês. Estou lembrando porque outro dia uma colega de vocês veio, ela perdeu o primeiro questionário e perdeu o segundo, porque ela não veio na primeira semana, nem procurou saber o que rolou na primeira semana. Aí, lembro, o questionário de genitais foi na primeira aula e o outro questionário de gametogênese foi no domingo. Aí eu falei assim, mas você, deixa eu fazer os dois. Eu falei assim, o primeiro eu deixo, o segundo eu não deixo. Mas por que você não deixa? Eu falei assim, porque você não se informou, você não fez a obrigação que era se informar. Primeiro dia, tudo bem, aconteceu, disse que estava com dengue, etc, tudo bem, não veio. Mas você teve a semana inteira para se informar. Então não se informou e eu não posso fazer nada. Ficou brava comigo. Aí eu achei assim, dá vontade de separar, e falar assim, você conhece o significado da palavra favor? É o que eu estou fazendo. Se eu não quiser abrir para ninguém, eu não abro. Porque dia letivo é dia letivo, você tinha que estar aqui no primeiro dia. Não veio, o problema é seu. A aula correu e teve ponto na primeira aula, que pode acontecer, eu não estou errado em fazer isso. Então assim, dentro do possível, eu estou sempre procurando ajudar. Agora, quando não dá, simplesmente não dá. Está combinado? Tá? Então preste atenção nesses questionários. Tem data certa para fazer, vale ponto, que no final das contas vai ser precioso para muita gente, tá? Não deixe de fazer. E óbvio, por algum motivo, algumas pessoas, por incrível que pareça, com 20, 30, 20%, o cara tirou 20% da prova e não veio fazer a recuperação. Alguns tiraram 30% e não vieram, outros 40%. Aí você fala, por que não veio? Não está querendo ponto? Não, 40%. 40% numa prova, você perdeu 60% da prova. A prova vale 30%. Então, você tirou 12 pontos na prova e perdeu 18. Você está jogando, por não vir fazer uma recuperação, você jogou 18 pontos na lata de lixo. Mesmo considerando que você vai ter os questionários, só que o questionário, todo esse trabalho é para você ganhar 12. Então você vem e refaz uma prova. Aqui o exemplo da colega de vocês, tá? Tirou quantos? 50 e poucos, não foi? 50 e poucos, que é uma nota, e que ela falou que era pouco para o que ela estudou e pelo que ela sabe. Eu tenho certeza disso. A Gessiane, por exemplo, veio falar comigo e falou assim, nossa, mas a Júlia estudou, estava ajudando as pessoas a estudarem e não tirou uma nota condizente com o que ela sabia. Ainda bem que a Júlia veio, tá, Júlia? Desculpa estar te citando de exemplo, mas exemplo bom, né? A Júlia veio e fez a prova. De 50 ela tirou 89 e ainda deveria ter tirado até mais. Concorda comigo? Então, ela tinha 54, eu acho. Então, não precisava tirar mais. Não precisava vir fazer prova. Estava tranquila. Ela veio com 54, veio fazer prova. E tirou 89. Tá? E garanto para você que esses 11 pontos que ela perdeu, ela deve ter ficado chateada por ter perdido. Agora, por incrível que pareça, gente com 30, não é 54 não, 30, não veio fazer prova. Aí eu falo, tá bom, né? A prova não é obrigatória, faz quem quer. Agora, se der problema lá na frente, não vem correr atrás de mim não. E aí, eu estou sem ponto, eu não sei o que, eu não esqueço nada disso. Eu vou apontar para você e falar assim, você lembra da prova 1 que você tirou 30% e não veio fazer? Aí, agora estourou no seu colo. Então assim, presta atenção, gente, tá? Presta atenção que quem fizer as coisas direitinho, todo mundo é aprovado. Agora realmente quem der bobeira, aí acaba virando meu cliente aqui. Fica meu freguês aqui, longos e longos períodos, né? Eu tenho um aluno aqui, que ele virou para mim outro dia e falou, ele é super descolado e tal, né? Ele não liga para isso não. Virou para mim e falou que ele não quer fazer embriologia período que vem de novo. Seria a 8ª vez, ele não quer fazer de novo.
Eu falei assim, 8ª vez? Ele falou assim, é 8ª. Eu falei assim, pois é, né? Tem jeito? Você pode fazer a matéria 8 vezes? Bem, primeiro tem limites. Você tem que fazer vestibular de novo para você entrar, né? Tem que fazer ENEM de novo para você entrar de novo. E aí, mesmo que você possa entrar 1000 vezes via ENEM ou de outras formas, não compensa para ninguém. Compensa para alguém ficar aí, nem que seja 2 períodos fazendo a mesma matéria? Pelo amor de Deus, gente, tanta coisa para ver, vai ficar fazendo a mesma matéria várias vezes? É bobagem. Tá? Tudo bem? Então tá dado o aviso, vou fazer a chamadinha. Alguém tem alguma dúvida nessas coisas? Então semana que vem a gente vai falar sobre somitos, tá? E vamos falar também sobre nervoso. Então a gente vai ter uma aula inicial, talvez de somitos, e uma aula a seguir, que seria essa das 4 horas de nervoso. Tá bom? Tá combinado? Tá? A gente continua à frente da matéria. Vou desligar para fazer a chamada.